nessa situação do técnico Thiago Carpini, né? Questionado, pressionado no jogo contra o Cobressal, mesmo com a vitória, muitas vaias por parte da torcida do São Paulo. Ele tem o apoio, né, dos jogadores. Devia ser prioridade zero da diretoria do São Paulo. Mas o que a gente vai fazer? Vai precisar contratar algum cara da NASA aí para resolver esse negócio? Qual é o problema? Por que o São Paulo, até 10 anos atrás, se falava, não, porque aqui a estrutura, que os caras vinham do exterior para se tratar no São Paulo, e hoje em dia esse açougue. Nesse ponto, o Carpini tem toda a razão na bronca dele. O trabalho dele pode ser ruim, como é, mas nisso ele tem razão. Sim. Como o Rogério tinha razão quando acontecia com o Rogério também. A apuração é que o Carpini deve manter o sistema de jogo e basicamente o mesmo time para, de fato, dar um mínimo de continuidade. Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor, que amanhã estreia no Campeonato Brasileiro, vai começar o Brasileirão. São Paulo estreando contra o Fortaleza, fez de vitória, venceu na Libertadores o Cobressal e agora o foco total é essa estreia no Morumbi amanhã. Vamos ver aqui as últimas informações. Thiago Carpini, mesmo com a vitória na Libertadores, segue pressionado. Vamos ver aqui a preparação do Tricolor para esse jogo, a estreia no Brasileirão contra o Fortaleza. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, link na descrição. Um trecho também aqui do Arnaldo e do Tironi. Vou estar deixando o link aqui com o vídeo completo, depois se vocês quiserem conferir. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Times que entram em campo neste fim de semana. Começamos com São Paulo e Fortaleza. Neste sábado temos jogos, entre eles este confronto aí. São Paulo e Fortaleza se enfrentam. Para o lado do São Paulo são 16 jogos na temporada, um aproveitamento de 56,3%. E do lado do Fortaleza, 21 partidas, 55,6% de aproveitamento nesta temporada. Mendel Bidlovski chegando ao nosso Sport Center também com mais informações para este confronto de amanhã pelo Brasileirão. Tudo bem, Mendel? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Opa, boa tarde, tudo bem, Glaucio? Nossa, entrou, bateu um vento, veio um cisco no olho aqui. Beijo, boa tarde para você, para o Renato, para a Mari, já foi embora o cisco, tá tudo certo. São Paulo terminando o treino neste momento aqui para a partida de amanhã contra o Fortaleza, estreia no Campeonato Brasileiro. Amanhã, São Paulo jogando no Morumbis, nessa situação do técnico Thiago Carpini, né? Questionado, pressionado no jogo contra o Cobressal, mesmo com a vitória, muitas vaias por parte da torcida do São Paulo. Ele tem o apoio, né, dos jogadores, principais jogadores do São Paulo, mas vive essa situação. A diretoria vai analisando jogo a jogo a permanência do técnico Thiago Carpini no comando do São Paulo. Carpini que tem vários desfalques, ele até tem falado bastante sobre isso depois do jogo contra o Cobressal, falou sobre essa questão que vem de um tempo, né, uma questão recorrente no São Paulo. Nos últimos 4, 5 anos, muitos jogadores no departamento médico. O Carpini tem 8 jogadores que estão se recuperando de lesões para essa partida contra o Fortaleza. Vou até fazer uma atualização médica da situação dos jogadores do São Paulo. O jogador com a situação mais grave é o Rafinha, né? O Rafinha teve uma fratura na tíbula esquerda, fica fora de toda a fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Ferreirinha, que sentiu uma lesão no adutor da perna esquerda antes do jogo contra o Cobressal, foi até desfalque de última hora, fica entre 7 e 10 dias fora. O Lucas Moura, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o São Paulo espera contar com ele para o jogo contra o Palmeiras no dia 29 de abril. O Wellington Rato, lesão no tornozelo esquerdo, está sendo avaliado para saber o tempo de recuperação dele. Luiz Gustavo, lesão no tendão de Aquiles, deve voltar em 15 dias. Também tem o Moreira, lesão na coxa direita, prazo de retorno de 10 a 15 dias. Patrick, lesão muscular da região do quadril, sem previsão de volta. E o Sabino, que teve uma lesão no pé esquerdo quando ainda defendia o Sport no ano passado, liberado pelo departamento médico, aprimora a forma física. São muitos desfalques do São Paulo. O São Paulo tem até feito reuniões para identificar aí se tem alguma situação, se tem algum problema na recuperação dos atletas. Realmente, muitos atletas no departamento médico, não é novidade do São Paulo. São Paulo que enfrenta o Fortaleza neste sábado no Morumbis. Depois tem 2 jogos fora de casa contra Flamengo e Atlético Goianiense. São Paulo que sofreu bastante jogando fora de casa no ano passado. Apenas uma vitória em 19 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, Glaucia.
Boa, Mendel, muito obrigada pelas informações. Espero que já restabelecido aí depois deste evento. Mas trouxe todas as informações pra gente, sem deixar cair. Valeu, Mendel, um beijo pra você, boa sequência de trabalho. Mendel trouxe essa sequência do São Paulo dentro do Brasileirão, estreia em casa no Morumbi, depois são 2 partidas fora. E aí, nesse meio de caminho também, de novo, voltamos à Libertadores, não na próxima semana agora, na outra. Então é uma sequência complicado, olha aí, ó. Fortaleza agora amanhã, né, estreando no Brasileirão. Depois, na quarta-feira, tem o Flamengo fora de casa. E no domingo, o Atlético Goianiense também fora de casa. E aí, na outra semana, já volta para mais uma rodada de Libertadores. As declarações dos jogadores têm sido muito de estarem junto ao Carpini nesse trabalho. Também falando que é algo até mais de uma pressão externa do que dentro do São Paulo. Desse entendimento também da questão física, o Mendel atualiza um pouquinho esses jogadores que o Carpini também não tem contado nesses últimos jogos, enfim. Mas acho que cai muito naquela discussão que a gente vem fazendo sempre que chega no assunto São Paulo, né? A convicção da diretoria desse trabalho, ou o que é apresentado jogo a jogo vai pautar se fica, se não fica, enfim. A vitória no meio de semana deu esse respiro, vai para esse início de Brasileirão. Então, mas deveria dar esse respiro, porque você olha para a atuação no geral, é o que eu falei isso no dia do jogo, né? Falei, tá, ganha, mas como ganha? São Paulo de uma semana de treinos vai virar o Manchester City? Não vai. Tá, que caminho que esse trabalho tá tomando? Eu vi uma atuação contra um outro time limitadíssimo, e foi uma atuação abaixo, que era o que vinha acontecendo com o São Paulo. Ó, Rê, depois dessa sequência aqui, pega o Barcelona em Guayaquil, na quinta, dia 25. Então aqui olha que pauleira. E assim, eu acho que a boa notícia pro São Paulo é que o Fortaleza também não tá muito legal, apesar de ter ganho agora no meio de semana, também sofreu. Vem sofrendo com resultados ruins, principalmente com o Ceará, né? O negócio o Vojvoda faz um grande trabalho no Fortaleza, mas contra o Ceará o negócio enrosca. Então, assim, eu acho que é mais do mesmo. Acho que o São Paulo continua sendo uma incógnita. Eu acho bizarro quando um treinador vai para um jogo trabalhar com essa questão de se cair, fica, sai, se ganhar, fica. E como vai ficando? Vai ficando assim, sem jogar bem? Já existe essa dúvida? Porque, não sei, né? De verdade. Não sei se essa informação é fato mesmo. Sim, os jogadores estarem com ele acho que é algo importante, mas também falar, todo mundo fala. O que eu olho hoje para desempenho do São Paulo, eu acho que o time regrediu desde a temporada passada para cá. E o que a gente vê, né, de casos dos jogadores estarem fechados com o treinador e mesmo assim acontece a queda, é o Carpini precisando se provar a cada partida, né? E isso nem é certeza de que é o suficiente. Justamente por isso, são muitos desafios, passa pelas lesões, passa por ser um treinador novo que também está ali ganhando experiência, que também vai errar e vai acertar, só que talvez o tempo não permita isso, né? Talvez o time do São Paulo não seja o mesmo que o Carpini pode oferecer agora. São jogos dificílimos, eu concordo com o Renato, Fortaleza não é um bom momento, mas ainda assim, né? Tem o trabalho, tem o peso, tem toda essa questão de ser um adversário forte. O Flamengo nem se fala. O Jair Ventura no Atlético Goianiense, que vai muito bem na temporada também. É bem verdade que quando começa o Campeonato Brasileiro é completamente diferente de estadual, mas são partidas para o São Paulo desempenhar, assim, muito mais do que desempenhou no meio da semana. São ruim, de que precisa mais. Começa a agradar aí a forma de jogar com o seu torcedor. Bom, você falou no São Paulo, o torcedor está preocupado, o time ganhou do Cobresal na Libertadores, mas deixou uma sensação ruim de que precisa mais futebol, mais alternativas, tem problemas de lesões e agora só pensa no Fortaleza. Isso aí. A vitória na Libertadores trouxe um alívio, mesmo sendo um pouco sofrida. No que Deus quis, no tempo que Deus quis, né? Eu acho que o mais importante hoje era vencer para retomar essa confiança. Retomar a confiança. O São Paulo precisava disso para não se complicar na competição sul-americana e não chegar na estreia do Campeonato Brasileiro mais pressionado do que nunca. Contra o Fortaleza, problemas na escalação. É muita gente machucada. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor que voltou hoje. Na primeira rodada do Brasileirão de 2023, o São Paulo perdeu para o Botafogo.
Este ano, com o apoio da ainda desconfiada torcida, as coisas podem ser diferentes. Início do Brasileirão, onde a gente tem que começar bem, jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, então é jogo a jogo. Onde a gente pode demonstrar mais e falar mais para o torcedor é dentro de campo. Após o jogo contra o Fortaleza aqui no Morumbi, o São Paulo vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. E no Brasileirão do ano passado, a campanha da equipe foi péssima como visitante, com apenas uma vitória, 8 empates e 10 derrotas. O tricolor terminou aquele campeonato na 11ª posição. Um bom início abre portas para uma sequência positiva que pode já trilhar os caminhos das equipes neste longo campeonato de pontos corridos. E os caminhos que Carpini quer seguir estão muito claros. Se a gente lembrar, em 92, eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho o São Paulo a minha vida toda. Em 92, o Tele estreia na... Não estou me comparando ao Tele não, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai falar, comparou o Tele. É sempre um trechinho que... Né, e o momento meu eu tenho que tomar cuidado. O Tele estreia na Libertadores com 5 ou 6 derrotas. Uma goleada do Palmeiras, se eu não me engano, alguma coisa assim. Um momento bem ruim, onde era uma cobrança também muito pesada. E termina sendo campeão da Libertadores e Mundial. Se o Carpini está sendo avaliado jogo a jogo, é o que dizem por aí, Dedê, então empatar ou perder para o Fortaleza não está nem nos planos. Não está nos planos, Leirão, justamente por causa dessa oscilação que o São Paulo vem tendo sob o comando do Carpini. Na última coletiva ele numerou ali vários jogadores machucados, eu acho que tem que levar sim em consideração, mas os jogadores que estão disponíveis também, que entram em campo, jogadores que ali no segundo tempo também acabam entrando em campo, são jogadores que têm qualidade, senão não jogariam com a camisa do São Paulo. O Carpini tem que buscar agora, em primeiro lugar, obviamente, o resultado que é importante, mas esse equilíbrio entre desempenho e resultado. São Paulo e Fortaleza começou o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais casca-grossa da temporada, mais que Libertadores, e pode ficar tranquilo que é mesmo, só jogo difícil, São Paulo já começa mal não, né? Começa com um adversário difícil, que é o Fortaleza, em casa, depois pega o Flamengo, enfim, é um começo espinhoso para o São Paulo. E eu quero começar a conversa aqui, Arnaldo, com você, perguntando o seguinte: depois lá do jogo do Cobressal, o Carpini foi lá, abriu a coletiva descendo a ripa em todo mundo, detonou o departamento médico, coisa que se o Ceni faz um negócio desse, estava todo mundo virando cambalhota até agora. Mas o Carpini falou e, pelo jeito, não teve nenhum desdobramento, não teve ninguém do departamento médico injuriado, ficou por isso mesmo. Passou ileso, pelo menos graças à vitória, e a fritura nele diminuiu pelo menos até esse jogo contra o Fortaleza, vamos dizer assim, é isso? Esse é o cenário? É isso, Tironi, só que assim, né, essa situação da repercussão da entrevista internamente, ela não é necessariamente imediata, né? Foi assim com o Crespo e foi assim com o Rogério que esse desgaste em relação a críticas internas, o ambiente foi se deteriorando. Então, a gente não é uma coisa que a gente esperava, por ser o Carpini, recém-chegado, em xeque, questionado, e não o Crespo, campeão, e o Rogério, com todo o seu histórico, a gente esperava até alguma reação imediata de pronunciamento, de DM, de direção. Isso, de fato, não ocorreu. Agora, a gente não sabe qual vai ser a dimensão dessa declaração lá na frente. Como é que estão ali as internas do CT depois disso, num processo que pode ter um entendimento, como disse o Carpini, que cada um assumir a sua responsabilidade e eles conversarem muito sobre essas questões. Aliás, acabou de sair um ranking bizarro de machucados, que é o principal objeto de crítica do Carpini nessas declarações. E o São Paulo, de novo, lidera, assim como liderou o ano passado, com 18 lesões em 16 jogos. Vou repetir, 18 lesões em 16 jogos, enquanto times que têm uma estrutura, digamos, mais azeitada, times mais entrosados, padronizados, e etc., tem, por exemplo, como o Atlético Paranaense e o Palmeiras, 4 lesões em 19 jogos. 18 em 16 o São Paulo, 4 lesões em 19 jogos de Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí acho que entra a média de idade, um monte de coisa, mas
não deixa de ser chocante, né? É quase um desequilíbrio. É quase como se o São Paulo precisasse de um jogador a mais por posição em relação ao Atlético Paranaense e Palmeiras, por exemplo. Então o elenco do São Paulo precisa ser o dobro desses times com esse número de lesão, né? Esse é o objeto da crítica do Carpini, né? Interna, até porque ele disse que por conta das lesões em excesso ele não tem conseguido botar um padrão de jogo no time, que é uma discussão relativa. Eu acho que não é só isso, mas essa é a principal fagulha, né, entre Carpini e o Departamento de Fisiologia Médico do São Paulo até então. O Carpini, para dizer para você, ele chega no Morumbi no sábado um pouco menos desgastado do que na quarta-feira contra o Cobressal. Isso se deve principalmente ao resultado e ao apoio da torcida organizada do São Paulo, da cúpula ainda do São Paulo e principalmente dos líderes do elenco do São Paulo, como Lucas, Rafinha e Caleri, etc. Bom, vamos lá. Primeiro sobre as contusões. Não dá, né? Não dá. Um time de Série A do Campeonato Brasileiro, a terceira maior torcida do país, um time que arrecada o São Paulo, com a estrutura que tem o São Paulo, ou que pelo menos tinha, né? Não sei o que aconteceu lá dentro, se caiu uma bomba, se tudo se destruiu ao longo do tempo. Um negócio, não é normal isso. E esse negócio se arrasta há uns bons 5 anos. Não é hoje, aconteceu esse ano, acontece todo ano. Acontece todo ano. E não é, não, muda o treinador, então muda o jeito de preparação física, e portanto. Não é isso. São Paulo não muda tanto de treinador assim. Né? Até que muda menos. Pega aí o Flamengo, por exemplo, que muda toda hora de técnico. Não tem isso. Então, eu acho. Devia ser prioridade zero da diretoria do São Paulo. O que a gente vai fazer? Vai precisar contratar algum cara da NASA aí para resolver esse negócio? Qual é o problema? Por que o São Paulo, até 10 anos atrás, se falava, não, porque aqui a estrutura, que os caras iam do exterior para se tratar no São Paulo, e hoje em dia esse açougue, né? E parece que tudo bem, né? Que ninguém. Sempre tem uma coisa meio floreada, não, agora contratando, agora diminuiu o tempo de recuperação em um dia e não sei o quê. Não, tem 18 caras machucados, não tem condição. Nesse ponto, o Carpini tem toda a razão na bronca dele. O trabalho dele pode ser ruim, como é, mas nisso ele tem razão. Sim. Como o Rogério tinha razão quando acontecia com o Rogério também. O que eu acho. Ponto. Perfeito. E acho que o Carpini ele lembra na entrevista desse histórico. Sim. Né, lá atrás. Eu acho que o São Paulo teve 2 períodos recentes de menos incidência de lesões em um período um pouco mais brando. O período do Diniz e o período do Dorival. Sim. Talvez pelo método de trabalho, estilo de jogo também. Mas eu acho assim, não é possível, como disse o Carpini, que um técnico que queira jogar numa intensidade maior, num nível de competição maior, não possa fazer isso porque os jogadores definham no São Paulo, né? Eu acho que tem uma discussão aí. Tem uma discussão. Só para fazer uma comparação, vamos considerar que o Palmeiras não é um time exatamente que joga numa intensidade baixa. Muito pelo contrário. Nem o Atlético Paranaense. Nem o Atlético Paranaense, muito pelo contrário. É uma correria, uma intensidade muito forte, e são os que têm menos condições. Não, mas o Abel está aí há muito tempo. Ok, o Cuca não. O Cuca chegou ontem. Isso. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse ranking nefasto é que o segundo colocado é o Fluminense, do Diniz. Mas aí acho que tem um asterisco, né? É o time que voltou depois, foi disputar o Mundial, teve a menor pré-temporada e contratou muito jogador veterano. Assim como o São Paulo também aumentou essa média de idade, que é uma discussão. O Luiz Gustavo foi o jogador mais velho contratado, está há meses no DM. Né? Tem essa situação toda para ponderar. Né? Esse negócio tem que ser explicado, não é normal assim. Os casais, alguém tinha que chegar e falar, aconteceu isso, ou então estão melhorando, vamos investir toda a grana do Beraldo, a gente vai investir em equipamento, sei lá, o que quer que seja, mas é muito, muito ruim. Esse é um ponto. Bom, vamos à escalação. Isso a provável escalação, influencia na escalação que vai em campo contra o Fortaleza.
Porque, né, com menos 18, não são 18 agora, é desde o início, né? Menos 7, que seja. O Carpini deu uma forçada, porque ele incluiu também na listinha. Young, né? Jogadores da base, o Negruti, o Ribali, calma, né? Um pouco demais, né? Mas aqueles importantes não voltam ainda, né? Então, o Carpini... o intervalo entre o jogo do Cobressal e do Fortaleza é pequeno. Mas ele não tem muita opção. Ele tem, como ele falou na coletiva, falou 22 mais os goleiros. Então ele tem uns 19 jogadores... 22 incluindo os goleiros. Sim. Então os 19 jogadores à disposição não dá. Nem que ele faça uma ou outra troca, ele não vai ter como cortar. Vai ser basicamente o grupo que enfrentou o Cobressal que vai estrear no Brasileiro. Exatamente. E aí, Tironi, a apuração é que o Carpini deve manter o sistema de jogo e basicamente o mesmo time para, de fato, dar um mínimo de continuidade padrão, coisa que tem faltado no trabalho dele, ao novo sistema com 3 zagueiros e tal. A tendência é que ele repita, e é aí que a gente conversou na live pós-jogo. Para mim, aquela decisão do sistema com 3 não era um esquema para o Cobressal, era um ensaio para o que viria por aí, né? O brasileiro, e depois jogar em Guayaquil daqui a pouco. Então, a tendência é que o São Paulo jogue, sim, com o mesmo sistema com 3 zagueiros e tenha poucas alterações no time em relação ao que iniciou contra o Cobressal. Basicamente a mesma coisa, mesmo com intervalo pequenininho. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Jogo em casa no Morumbi, vem de vitória na Libertadores. Chega com um pouco mais de tranquilidade para esse jogo. É claro que o Carpini ainda está muito pressionado, o torcedor não está contente com o desempenho do time. Esse problema também que vem perseguindo aí há bastante tempo, né? Essas lesões, muitos jogadores no DM, é uma coisa que já vem aí há muitos anos, né? Acontecendo no São Paulo. Concordo com o que falou o Arnaldo e o Tironi. São Paulo que há 10 anos atrás era referência. Muitos jogadores vinham do exterior se tratar no São Paulo. Era um clube referência e agora virou esse açougue, né? Como falou o Tironi. Muitos jogadores no DM e todo ano, né? O São Paulo vem convivendo com isso. Jogadores importantes como o Lucas, o Rato, o Rafinha, não só esses, mas esses do time titular, né? O São Paulo tem mais de um time no DM. Isso é muito bizarro, né? Isso que vem acontecendo. O trabalho do Carpini não é bom, mas ele vem convivendo e não pode, e não tem, né, todo o elenco à disposição para ele ficar ali à vontade, mexer no time. Então, o trabalho dele é péssimo, mas eu concordo em algumas questões do que ele falou ali na coletiva pós-jogo contra o Cobressal, né? Tá certo que o trabalho dele não é bom, ele está pressionado, a qualquer momento ele pode cair, se perder para o Fortaleza. Acredito que a pressão vai continuar, né, para cima do Carpini, mas vamos aguardar. A gente torce para que dê tudo certo, continue no São Paulo, fazer o time jogar um bom futebol. Agora, nesse momento, não é legal trocar de treinador, já com as competições aí iniciando, Libertadores, o Brasileirão também, mas se ele perder amanhã, né, para o Fortaleza, a situação do Carpini fica bem complicada no São Paulo, mas vamos aguardar nesse jogo de amanhã. Vai começar o Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos, né, mais disputados do mundo, e esse ano acredito que não vai ser diferente. Vários times aí com bons elencos, campeonato bem disputado. Vamos torcer, né, para o time fazer uma boa partida, uma boa estreia amanhã diante do seu torcedor, quem sabe com uma boa vitória contra o Fortaleza. Tem uma sequência aí bem puxada para o São Paulo. Passando a semana que vem, na outra, já tem Libertadores novamente. São Paulo enfrenta o Barcelona fora de casa, um jogo bem complicado. Então vamos aguardar, né? Torcer para que o time da agora para frente, né, encaixe uma sequência boa de vitórias. E essa vitória mesmo na última, na Libertadores, né, contra o Cobressal, dá moral e confiança para a sequência dos próximos jogos. Mas é claro, né, que tem que vencer nesse jogo aí contra o Fortaleza, porque senão a pressão vai continuar, vai voltar, né, para cima do Carpini. É o maior alvo do torcedor, é o Thiago Carpini,
porque ele não está conseguindo fazer o time jogar um bom futebol. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, valeu e até a próxima, galera.